pessoal, bem-vindos à nossa aula de português. Hoje nós vamos estudar sobre o grau dos substantivos. Vamos lá começar? Bem, pessoal, na sala de aula nós já vimos que o substantivo ele pode se flexionar, ou seja, ele pode mudar de acordo com o gênero, que pode ser masculino ou feminino, isso nós já vimos na sala de aula. Hoje nós vamos estudar a flexão dos substantivos de acordo com o grau, certo, gente? Mas antes, não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de se inscrever no canal, também não esqueçam de pegar um caderno, de pegar lápis, caneta para fazer as anotações, tá? Coloquem uma pausa aí no vídeo e se preparem, organizem tudo isso. Já organizaram? Então vamos lá começar. Grau dos substantivos. Gente, a gente já sabe, já aprendeu que os substantivos é aquela palavrinha que vai nomear todos os seres que existem, certo? Todos os seres que existem recebem um nome e esse nome é substantivo. Só que a flexão do substantivo de acordo com o grau vai possibilitar o quê? Vai indicar o quê? Vamos ler aqui comigo? Grau dos substantivos é a possibilidade de indicar tamanho do ser que nomeia. Ou seja, o grau vai indicar o tamanho, ok? E o grau ele pode ser dividido em três, vamos dizer assim. Nós temos o grau normal, certo? Nós temos o grau aumentativo, nós temos o grau diminutivo, ok? O grau normal, eu vou dar um exemplo aqui, bem simples. Casa, o grau normal, ou seja, tamanho casa normal, grau casa normal, certo? Então, casa normal, pé normal, mulher normal, homem também é normal, né? O tamanho, a ideia de tamanho é normal, certo? Quando eu venho para o aumentativo, aumentar, eu vou dar a ideia de aumento, certo? Nos substantivos. Por exemplo, casa está no grau normal. O aumentativo de casa, casarão, já dá uma ideia de maior, certo? Casarão. E também casa grande. Os dois têm o mesmo significado, que dá a ideia de maior a casa, o substantivo casa. Certo? Pé, grau normal. Pezão ou pé grande. Certo? Eu tenho pezão é o quê? Um pé grande. Pé grande é o quê? Um pezão. Os dois têm o mesmo significado. Ok? No entanto, eles se escrevem de formas diferentes, não é isso? Mas já já a gente vai entender o porquê. Diminutivo. Pessoal, se o aumentativo eu vou aumentar, diminutivo eu vou diminuir, isso mesmo. Então, o diminutivo, eu vou dar uma ideia de diminuição dos substantivos. Por exemplo, casa, no diminutivo, casebre, casinha, que é o mais conhecido, né? Pode ser também casa pequena, ok? Além disso, pé, no diminutivo, pezinho, pé pequeno. O que é um pezinho? Um pé pequeno. O que é um pé pequeno? Um pezinho, certo? Os dois têm o mesmo significado. Mas observe que tanto o aumentativo como o diminutivo têm duas formas de se indicar esses graus aqui. Existem duas formas. Vamos lá, casarão, pezão. É bem diferente a escrita, certo? De casa grande e pé grande. É diferente a escrita, apesar do sentido ser o mesmo. Aqui, casebre, casa pequena, pezinho e pé pequeno. As duas formas de se escrever é diferente, mas o sentido é o mesmo. E isso ocorre por quê? Observem o esquema que vai aparecer aí na telinha e vamos entender o motivo. Por quê? Qual é o nome que se dá a cada uma dessas diferenças de escrita, tanto no grau aumentativo como no grau diminutivo? Vamos olhar aí? Casa grande e casarão. A gente sabe que os dois substantivos dão ideia de
aumentativo, né? Aumentando o sentido. Só que, observe o seguinte, casarão, por exemplo, eu peguei o substantivo casa e acrescentei um sufixo, ou seja, eu acrescentei o rão, né, no final do meu substantivo e continuou sendo um substantivo só, uma única palavra, casarão. Quando pegamos o substantivo e adicionamos uma terminação que dá uma ideia de grande ou pequeno, no caso aqui grande, chamamos de grau sintético. A mesma coisa acontece com os outros substantivos. Por exemplo, casinha, casebre, casarão, pezinho, pezão. Esses substantivos, eles são substantivos sintéticos. Então, para classificar esses substantivos, nós vamos fazer da seguinte forma: casebre, grau diminutivo sintético. Pezão, grau aumentativo sintético. Casarão, no grau aumentativo sintético, e pezinho, grau diminutivo sintético. Mas e as palavras, os substantivos que formam, por exemplo, casa grande, casa pequena, pé grande e pé pequeno? Qual é o nome que se dá ao grau desses substantivos? Vamos analisar aqui. Pé pequeno. Se vocês olharem, o substantivo pé, ele não mudou, ele permaneceu o mesmo. Mas, para indicar o grau, eu utilizei um adjetivo, o adjetivo pequeno, certo? Quando os substantivos eles vêm acompanhados de um adjetivo, eles são classificados como analíticos. Os substantivos, eles permanecem o mesmo. O que vai identificar o grau aumentativo ou diminutivo será o adjetivo aí na cor vermelha. Pé pequeno. Qual é o grau desse substantivo? Pé pequeno. É o grau diminutivo. Analítico. Casa grande. Está em que grau? Grau aumentativo analítico. Pé minúsculo. Qual é o grau? Grau diminutivo analítico. Casa enorme. Grau aumentativo analítico. Isso porque ele vem acompanhado, o substantivo ele está acompanhado, certo, de um adjetivo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e tenham feito todas as anotações necessárias. Beijão para vocês e a gente se encontra na próxima aula.